Tobirama Senju. Quando falamos no grande segundo Hokage, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? O Tira bom é o Tira morto. Eu voltei da vida pra falar que o Tira bom é o Tira morto! Essa porra aqui é um Tira! Isso aqui é um Tira! Por que não matou no berço? Não, mas zoeiras à parte. Qual que é a segunda coisa que nos vem à cabeça quando falamos de Tobirama? Sim, isso mesmo. O elemento água, o elemento Suiton. O dito na obra, pelo próprio autor, o melhor usuário de elemento Suiton de toda a história. O cara tinha uma maestria absurda com o elemento água, que ele conseguia criar água até mesmo num lugar que não possuía uma gota de água. Isso é um feito assim que é espantoso, que até mesmo os ambus da Vila da Folha comentam esse fato, esse feito que é absurdo. Fora seus jutsus de água, que ele tinha uma versatilidade com a água absurda. Ele conseguia criar lâminas de jato cortante de água que podiam cortar até mesmo pedregulhos e coisas gigantescas. Espinhos de água que ele usava como emboscada para tanto furtivamente como também para surpreender seu inimigo. O jutsu do dragão de água e o jutsu da barreira de água. Cara, o Tobirama era um dos melhores usuários de água. Mas se você já parou pra pensar que você não viu como ele morreu, você não viu a lendária luta contra os irmãos Ginkaku e Jinkaku, que fez o Tobirama morrer, falecer. Mas hoje eu vou estar te mostrando como o Tobirama morreu. E te dando uma notícia muito importante sobre o remake de Naruto, que sim, vai trazer essa luta animada. Você quer saber como? Vem comigo, vem! Salve, salve pessoal, quem quer falar lá, tudo bom com vocês? E hoje sim trago essa notícia para vocês, que possivelmente o remake de Naruto vai trazer esta luta incrível do Ginkaku Jinkaku contra o nosso grande segundo Hokage, Tobirama Senju, o Hokage da água. Porque quando você lembra dele, você lembra do elemento água. Com a notícia do especial do Naruto, que basicamente foi falado como o remake do Naruto, que vão ter 4 episódios especiais, o Twitter tá sempre colocando vários vazamentos, vários rumores que estão saindo dia após dia, já que o próprio estúdio teve que dar uma pausa ali nos episódios para poder ganhar mais tempo para fazer uma animação melhor, então eles adiaram esse especial. Mas com isso fez com que o Twitter tivesse uma enxurrada de notícias e vazamentos sobre isso. Sim, vazou um dos storyboards do K-Visual da luta do Tobirama versus o irmão Ouro e Prata, Ginkaku Jinkaku, que está aí na tela para vocês. Esse esboço foi feito basicamente por um dos animadores terceirizados do estúdio Pierrot, que estão ajudando a fazer a animação do especial do Naruto. Sim, esse vazamento e rumor é vindo de próprios animadores ajudantes que fazem os sketches de animações, assim como saiu do Sakumo Hatake, também saiu os spoilers e vazamentos do episódio do Tobirama Senju. E olha só, enxurrada lembra o que? Elemento água, sim, eu estou falando dele, Tobirama Senju. Tobirama Senju pode sim ganhar um episódio no especial do Naruto. Um desses 4 episódios pode estar mostrando como o Tobirama Senju morreu contra o Esquadrão Kinkaku. Sim, eu estou falando sério. Essa é uma notícia que tá aí, é só você procurar, tá em fóruns, no Twitter. Então esse vazamento tá em alta aí para todo mundo. E sim, é sério, galera. Tipo, realmente parece que o Estúdio Pierrot está planejando, sim, fazer um episódio, ou uma parte de um episódio dedicada para o Tobirama Senju, mostrar um pouco mais também do seu passado, quem foi ele, os seus feitos que todo mundo já está sabendo, mas mostrar em ordem cronológica, vamos assim dizer, ele criando a Anbu, ele criando a Academia Ninja, ele criando a Força Policial de Konoha, que foi um marco muito importante dele com os Uchihas. Ele deu a Força Policial pros Uchihas para ver se ajudava os Uchihas, dava um objetivo para eles poderem focar tanto suas habilidades quanto seu Sharingan num propósito maior para o bem em prol da vila. Então, parece que sim, esses vazamentos estão confirmando que pode também ter o que todo mundo quer ver, um episódio dedicado para a morte do Tobirama. E eu vou falar aqui o que eu acho que pode acontecer nesse episódio, que é a luta. Vou estar tentando aqui narrar a minha parte, a minha ideia de como foi essa luta do Tobirama Senju contra os irmãos Ginkaku e aquele esquadrão lendário da Vila da Nuvem. Bom, como todo mundo já sabe, tá careca de saber, Tobirama ficou para trás e se sacrificou para o seu time poder ser salvo. O seu time esse que era composto por Danzo e Hiruzen, que ali mais tarde, depois daquele dia, o próprio Tobirama nomeia: amanhã, a partir de amanhã, Hiruzen, você será o Hokage. Porque ele sabia que ia morrer. E com isso ele ficou para trás para salvar todo mundo que estava ali presente. E o que aconteceu? Eles estavam sendo perseguidos por 20 ninjas de elite da nuvem
E ele mesmo fala, ó, é o habilidoso esquadrão Ginkaku pelo seu nível de rastreamento. Ou seja, os caras tinham. Esse esquadrão era tão bom em rastreamento que estava conseguindo pressionar o time do segundo Hokage com ele nele. E ainda mais, o segundo Hokage nessa pequena cena aí mostrou uma habilidade sensorial incrível. Apenas em colocar os seus 2 dedos no chão ali, ele conseguia sentir precisamente quantos inimigos estavam cercando eles, quais são as suas habilidades de rastreamento e quem eram os inimigos. Com questões dedutivas, em questões de segundos, ele deduziu assim, ó, pera aí, esse aqui é o esquadrão Ginkaku. Pelo jeito que eles estão rastreando a gente aqui, pelo nível de rastreamento deles, é eles. Porra, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Bom, o que acontece? Ele ficou para trás e pra mim foi assim. Primeiro, Tobirama utilizou os Kagebujins para fazer vários bujins dele, e como ele é um Senju, ele tem uma reserva de chakra gigantesca, e, pelo que eu deduzo, os ninjas rastreadores da vila de Kumo possuíam rastreamento de chakra, então ele expandiu o chakra dele numa quantidade forte, para assim os ninjas, como se fosse um chamariz, tá ligado? Como se fosse uma lamparina no meio da floresta, e espalhou os Kagebushi, assim, deixando os ninjas sensoriais deles e de rastreamento completamente confusos e perdidos, porque eles viram então o mesmo chakra sendo espalhado em vários pontos da floresta. E detalhe, como o Tobirama foi o criador da técnica do Kagebushi, então provavelmente naquele tempo ali, ele era um dos únicos usuários dessa técnica, ou se não, o único usuário dessa técnica. Então era uma técnica que tinha um efeito surpresa muito grande. Porra, do nada um mesmo chakra se espalha em vários pontos de uma floresta, ou em vários locais diferentes. Porra, com certeza é um jutsu perigoso e difícil de se lidar. Assim como o Naruto utilizou lá no resgate do Sasuke, lembra que ele usou o Kagebushi com aquelas capas de chuva e espalhou uma grande área para assim ele cobrir e ser praticamente um ninja rastreador para achar o Sasuke? Então, o Tobirama fez o inverso, ele usou isso para confundir ninjas rastreadores. E aí, ele separou o grupo de 20 ninjas comuns dos irmãos Ginkaku, e ele lidou separadamente com esses ninjas, não descaracterizando ou desmerecendo eles, mas não são do nível dos irmãos Ouro e Prata. Com isso, Tobirama facilmente, utilizando suas sembos e jutsus de emboscada, ele conseguiu matar os 20 ninjas. Só que sobrou agora Ginkaku Jinkaku, que Tobirama ficou em frente a eles. Tobirama Senju, como já mostrado no anime, possuía várias técnicas de água super poderosas, mas não só isso, seu Hiraishin. E eu acredito fielmente que com seu controle de água absurdo, com seu controle do elemento água, ele criou o estilo água, chuva de bujins. Ele criou então o Situm Bujin com uma espécie de chuva. Ele criou uma nuvem e fez chover clones dele de água, fazendo assim algo surpreendentemente em massa contra os irmãos Ouro e Prata, que já estavam no modo Biju 2, aquele modo que cria a carne e chakra da Biju. Esse jutsu completamente inédito do Tobirama, que é a chuva de clones d'água, ou famosa, que eu nomeei a chuva dos 1000 choros celestiais, onde ele cria vários bujins de água. Ele então usou várias marcações em seus bujins, ficou se teleportando entre elas para fazer os irmãos perderem a sua concentração e ele de vista para confundir e fazendo assim os perder a formação e os enganar. Então, Tobirama cria então na sua mão direita uma broca de água em espiral. Essa broca de água é a broca da prata giratória. Ele literalmente consegue criar elementos na água como se fosse prata, tornando ela mais sólida e o poder de penetração dela aumentado. Com a sua maestria de água, sendo um exímio usuário do elemento água, ele conseguia então criar um jutsu de penetração de água mais forte até mesmo que o seu jato de água cortante, porque ele consolidava em uma broca espiral. Ele faz essa broca na sua mão direita e passa sua marcação em seus bujins de água, e assim ele fica se teleportando com o seu Hiraishin e acertando em vários pontos diferentes com a broca os irmãos Ouro e Prata, causando um dano absurdo até mesmo ao manto de chakra da Biju 2, forçando então os irmãos Ouro e Prata a recuar e até mesmo a se separar. Ou seja, Tobirama Senju era um monstro, era um deus em batalha, que poderia facilmente sobrejugar dois pseudos Jinchurikins dos irmãos Ouro e Prata. Mas a luta se complicou quando os dois irmãos começam a utilizar, um deles começa a utilizar os tesouros do Rikudo Senin, as lendárias armas. Com o leque da bananeira, Kinkaku utilizou o elemento do Tun, grande onda de terra, que
foi um counter completo aos vários bujins de água que estavam em volta de Tobirama. E todo mundo sabe, Dotun é mais forte que Situn. Na roda dos elementos, Dotun tem vantagens. E com isso ele destruiu todos os bujins de água, fazendo então Tobirama não ter para onde se teleportar com o seu Hiraishin, forçando Tobirama a utilizar o jutsu da barreira de água para poder tentar tancar aquela onda de lama que estava vindo em sua direção, em vão, fazendo então Tobirama usar uma das suas marcações que ele deixou lá atrás numa árvore para recuar. Com isso, eles tentam, os dois irmãos Ouro e Prata, pois são muito falantes e com uma personalidade bem enérgica, tentam ficar conversando com o Tobirama. Tobirama é sério. Tobirama não fala uma palavra. Assim, eles não conseguem a palavra tabu, ficando completamente em silêncio por alguns instantes. Então, Tobirama entende a estratégia e sabe que aquele leque que eles utilizavam era um Bashousen, que é o leque da folha da bananeira, uma das armas super poderosas do Rikudo Senin. E ele sabe que aquele leque possui as 5 liberações de chakras da natureza. Então Tobirama reformula uma nova estratégia. Tobirama faz igual o Shikamaru, colocando as suas mãos para se concentrar e pensar, e assim usar até mesmo a estratégia de Shogi, para poder analisar toda a situação como um todo. E muita calma, para conseguir formular e pensar estratégias em campo de batalha, famosa QI em batalha. E ele então pensa que ele deve lidar com eles, separando eles das armas. Foi então que Tobirama Senju faz apenas 3 bujins. Um deles, ele utiliza o jato de água cortante para limpar a área, fazendo então Kinkaku pular. Kinkaku rapidamente utiliza o leque para utilizar uma rajada de vento cortante, como se fosse o nosso grande jutsu da Temari, Kinkirimai. Então, Tobirama utiliza com outro bujin a barreira de água e defende todas as lâminas de vento. Antes disso, Tobirama surge atrás de Ginkaku, que estava do outro lado. Sim, ele marcou Ginkaku. E o mesmo utiliza a técnica do Genjutsu das sombras. Essa técnica que Tobirama utilizou e desenvolveu para lutar contra os Uchihas, mostrada no anime. Esse Genjutsu cobre uma área com uma escuridão total e tirando todos os sentidos visuais do seu inimigo, fazendo então Ginkaku ficar perdido. Tobirama rapidamente acerta Ginkaku em vários pontos com seu taijutsu frenético. A cada golpe que ele acerta, ele dispara senbous em pontos vitais, em tenketsus do seu inimigo. Nesse momento, Ginkaku não está utilizando o manto da Kyuubi, então as senbous acertam certamente os pontos de chakra do inimigo, causando então paralisia quase que instantânea em Ginkaku. Quando a escuridão se dispersa, Ginkaku já está ajoelhado no chão, com Tobirama parado com uma kunai perto de sua garganta. Então, Kinkaku utiliza a corda para tentar pegar Tobirama, mas esse era o plano. Quando ele amarra a corda em volta do corpo de Tobirama, era apenas um bujin. Tobirama então surge nas costas de Kinkaku e tenta acertar com uma kunai, um ataque simplesmente liso. Um corte simples, mas Kinkaku já estava esperando. Ele utiliza então apenas taijutsu e desvia o curso tanto do Tobirama quanto da kunai de direção. É aí que o Kinkaku ativa mais uma vez o modo Kyuubi e passa o seu chakra com uma das caudas para o seu irmão Ginkaku que está no chão, que também o força a ativar o modo Biju 2. Com isso, os dois se unem e dão os braços, uma espécie como se fosse o Lariat, igual do Killer Bee e do Haikage, só que eles cruzam os braços, formando então como se fosse uma só Biju, um só ser. Essa é a formação ouro e prata, ataque frenético. Então eles vêm com as caudas balançando, tentando acertar Tobirama, que apenas utiliza o seu Hiraishin como uma forma de evasiva e desvio. Mas o ataque começa a ser mais frenético e cada vez mais rápido, destruindo vastamente o local e o restante da floresta que ali restou. Tobirama, então acuado, decide utilizar um dos jutsus mais perigosos que ele possui no seu arsenal, que não está completo, que é Jutsu da Barreira Vermelha. Rapidamente, ele começa a fazer selos, e 3 de seus bujins ficam cada um em uma ponto, em uma direção. Um fica no norte, outro fica no sul, e outro fica no oeste, e ele fica na outra ponta, formando assim um quadrado. E então ele revela que esse era o plano. Ele faz então a formação do 4 sóis vermelhos, a Barreira Vermelha, que só os Hokages podem utilizar. Ele fecha então os irmãos Ginkaku nessa Barreira Vermelha. E fala, é aqui que será a sua sepultura
mais a minha. E então, uma barreira púrpura vermelha sobe rapidamente, fechando Ginkaku de Ginkaku. No meio dos dois irmãos sai um outro Bujin, que Tobirama fez quando estava dentro da prisão da escuridão contra Ginkaku. Ele, naquele pequeno curto espaço-tempo, naquele pequeno período de tempo, ele tinha feito um Bujin e feito ele se esconder no solo. E esse Bujin, então, no meio, sai com vários papel bombas. E assim, os outros 3 Bujins, que estão em direções diferentes, também começam a virar puros papéis bombas. E assim, ele utiliza a técnica da multiplicação mútua de papéis explosivos, cobrindo todo o local com aquela show de explosões e papéis bombas explodindo tudo em uma sequência, tendo então aquele efeito cascata explosivo, explodindo tudo em sequência. Ele destrói e detona Ginkaku e Ginkaku assim, e ele também. Ambos sofreram ferimentos absurdos, mas graças à carne de chakra da Kyuubi, Ginkaku e Ginkaku conseguem sair vivos, os forçando a se retirar. E Tobirama conseguindo então voltar para a vila. Foi por isso que a vila da nuvem não conseguiu o corpo do Tobirama e ele não morreu ali no local, conseguindo meio que voltar de volta para a vila, todo ensanguentado e machucado e morrendo no caminho. Esta foi a grande luta de Tobirama Senju. Agora eu vou falar dos 3 jutsus novos que ele mostrou nessa luta. Então vem comigo, vem. Os 3 jutsus que ele utilizou, o primeiro deles, a chuva de bujins de água, a chuva celestial da água de prata, eu tive como inspiração. Esse jutsu eu mesmo criei, tendo em base de inspiração o anime Black Clover com a nossa grande Noel. Ela ali e os seus irmãos, que são da família Silva, utilizam o elemento água como uma vasta habilidade e gama de variedade, inclusive o seu próprio irmão, que é o capitão Nozel Silva. Basicamente, Tobirama criava a chuva de mercúrio, igual a do Nozel Silva, o irmão mais velho da Noel. Ele cria, então, a chuva de mercúrio mágico Silver Rain, ou seja, a chuva de prata, que cria várias gotas de chuva de prata, que não só podem ser utilizadas como ataques extensivos de uma grande área, com várias gotas de chuva que podem perfurar e atacar o seu inimigo, mas no caso do Tobirama, essa aplicação vai mais longe, ele consegue criar, então, clones dele com cada gotícula de chuva, cercando em instantes uma área gigantesca o seu inimigo. Você tem noção do que é isso? Ele faz literalmente chover clones em volta do seu inimigo e cada gotinha de água vira um clone dele, sendo então totalmente imprevisível, tendo uma imprevisibilidade absurda, fazendo com que seu inimigo não sabe qual vai ser a próxima gota de chuva virar um clone dele e atacar ele, sendo então algo totalmente agressivo, algo totalmente imprevisível de se enfrentar, tornando o Tobirama Senju algo absurdo e muito forte. E a própria Noel, que uma das suas formas, principalmente a forma que ela cria aquela armadura, pós aquela da sereia, ela cria então uma armadura de água, que é a armadura da Valkyria, e ela cria uma lança, ou uma broca em espiral, que tem um poder de penetração absurdo, tornando a Noel com um poder totalmente agressivo e totalmente de ataque. Basicamente, a família Silva, a família da Noel, se especializou no elemento água. Eles conseguem criar, então, vários ataques e várias variações de utilização de água. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta e comenta e compartilha. Dê essa força pro canal. Um bom dia, boa tarde, boa noite e fui!